Aleluia! Claro que nós não somos contra o fazer ou o agir, mas o que nós queremos é o agir fruto da fé certa. Amém? Quando você diz amém, você fala, eu recebo esse trem para mim. Amém. Eu recebo esse negócio para mim. É meu. Eu tomo posse quando eu falo amém. Ou seja, existem valores na palavra de Deus acerca de finanças que nós precisamos nos apropriar. E nós nos apropriamos desses valores e eles entram em nós através da obra consumada de Cristo. Toda palavra que está sendo compartilhada, querido, ela é uma palavra que já é sua. Basta que você tenha a fé. E a fé traz para você esse valor. É como se fosse um download para você. A fé é algo que se instala. E uma vez que você instala o aplicativo, você clica, o que ele acontece? Ele começa a rodar, ele começa a funcionar. É dessa maneira que eu recebo as coisas de Deus. Enquanto está sendo falado, eu já estou fazendo aquilo ali rodar, eu já estou conectando aquilo ali com a minha vida, eu estou trazendo aquele valor, e através da obra consumada de Cristo, significa que tudo está pronto, basta que eu creia. Por isso que a fé é tão importante, por isso que Deus te trouxe nessa noite para compartilhar a fé correta acerca de finanças, acerca de dízimos e ofertas. Deus te trouxe nessa noite para te elevar, para você ter condutas e pensamentos mais altos. Quem acredita que Deus quer que seus filhos sejam felizes? Eu creio nisso de todo o meu coração. E como que Deus faz isso? Ele faz através da fé. Nós somos os homens da fé. Amém. Nós somos aqueles que cremos. E a forma como nós cremos nos traz as vitórias que Deus precisa na nossa vida para que nós prosperemos. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você tomasse um tempinho sobre essa verdade que eu acabei de compartilhar com você. Amém? Muito importante você crer de uma forma que Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. E o título então dessa palavra que nós lemos aqui com esse esboço que nós recebemos, tem a ver com a revelação fundamental sobre o dízimo. Ela, pastor, falar de dízimo, então, mas nós não queremos falar de nada que seja uma obrigação para você, entende? Nada que seja que você faça alguma coisa porque tem que fazer. Não, nós queremos mostrar para você o coração de alguém que ofereceu o dízimo, e por que ele fez isso, como ele fez isso, e da onde veio isso. Na nova aliança, irmãos, nós não temos comportamentos, nós temos fé que gera comportamentos. Amém? E eu quero te mostrar então a fé de Abraão. Existe um princípio de hermenêutica, o princípio da primeira menção. Fala, pastor, que negócio é esse de hermenêutica? Você vai saber. Você vai saber. O seminário está aberto aí, tem uma matéria ela chamada hermenêutica, é maravilhosa. Mas deixa a hermenêutica por enquanto de lado, só para você entender. A primeira menção das coisas na Bíblia é da onde Deus tira os fundamentos daquilo para nós. E a primeira menção sobre dízimo está lá na vida de Abraão. E detalhe, irmãos, Abraão, ele ofereceu o dízimo sem lei. Esse ato de Abraão veio de um coração grato. E eu quero te mostrar então que essa ação de Abraão, como ela foi, como ela aconteceu, e como podemos ter a fé certa, e como podemos nos beneficiar da fé certa que Deus nos dá. Glória a Deus. Então, o dízimo, ele não vem de uma ordenança. Isso quer dizer, pastor, que eu não sou obrigado a devolver o dízimo? Não, não é. Você não é. Não é obrigado. Mas Abraão fez isso por um ato de gratidão. Com a fé que ele tinha, ele foi lá e ofereceu o dízimo. Mas vamos avançar, amém? Vamos avançar. Vamos ver então, irmãos, qual foi o contexto
Então eu te disse que o princípio da primeira menção é da onde Deus tira as coisas que têm valor espiritual para nós, como fundamentos, como direcionamentos. Então o dízimo ele aconteceu lá na vida de Abraão. Deixa eu te dar um contexto aqui como aconteceu isso. Os irmãos sabem que Deus chamou Abraão, né, e ele estava lá na terra de Ur dos Caldeus, e Deus falou para ele: olha, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Os irmãos sabem disso? Amém? E Abraão então sai lá da terra dele e vai em direção à terra que Deus tem para ele. Deus queria, irmãos, na verdade, gerar em Abraão uma realidade diferente. Assim como essa palavra tem o poder de gerar também realidades diferentes. Por isso Abraão disse por isso que Deus disse a Abraão que ele pudesse ir sozinho. Mas Abraão então leva os parentes dele. Irmão, você sabe que com relação ao dízimo tem muitas mentiras que são ditas, muitas inverdades. O mundo faz uma polêmica, uma celeuma disso aí. E aí eu comecei a estudar essa palavra e começou a cair as fichas. Por que tanta coisa errada e esquisita é dita sobre o dízimo, sobre as finanças? Porque há um ambiente, uma atmosfera no mundo diferente da nossa. Nós vivemos, irmãos, por valores especiais, por coisas especiais da parte de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Amém? E aí eu comecei a perceber quanta coisa esquisita é dita. À medida que eu ia estudando, eu comecei a entender. Eu falei: meu Deus, então é por isso que o mundo trata essa questão de uma forma tão errada. Que você vai dar o seu dízimo, que o pastor vai ficar rico. Você deve ter ouvido isso, não é? Amém? Talvez você está sentado no seu lugar e você fala: pastor, você vai falar do dízimo, mas o que acontece? Eu estou desempregado. Mas essa palavra é para você. Porque a fé certa gera o resultado certo. E o resultado certo gera algo proveitoso para a nossa vida. Amém? Amém. Pela fé. Pela fé. Pela fé, eu quero te convidar a ter uma experiência hoje aqui. Mesmo que você, no final nós vamos fazer os dízimos das ofertas no final. Mesmo que você esteja desempregado, eu quero desafiar você a vir pela fé, com base nos princípios que nós estamos dizendo, e vir até aqui, só praticar o ato. Irmãos, um detalhe. Eu percebi o seguinte: quando eu me converti, a minha vida mudou e foi muito diferente. Quantos tiveram essa experiência? Vocês que são o auditório mais responsivo da videira. Eu tive uma experiência muito diferente, minha vida mudou. Mas sabe quando eu tive uma experiência diferente mesmo? Quando eu comecei a dizimar, falar: pastor, para de puxar a sardinha para sua brasa. Não é isso não. Eu estava estudando a palavra e eu comecei a voltar ao filme da minha vida. E sabe o que eu percebi, irmãos? Que o verdadeiro diferencial na minha vida espiritual foi quando eu comecei a dizimar. Interessante, né? Mas você poderia perguntar: pastor, mas que diferencial é esse? Eu quero te dizer que eu fui mais feliz do que eu era dizimando. Pastor, o que é isso? Porque foi um divisor de águas na minha vida. Isso tem um fundamento bíblico. A gente tem a experiência e depois vai procurar na Bíblia e Deus vai falando com a gente. Amém. Uma pergunta que eu fiz: você acha que Deus deseja que os seus filhos sejam mais felizes ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Amém. Pois é, eu percebi que eu me tornei mais feliz quando eu me converti, mas mais ainda quando eu entendi os valores que me levaram a devolver o dízimo. Olha, presta atenção agora, dá um pouquinho da sua atenção aqui, ó. Dízimo, no hebraico, é ma'aser, a palavra hebraica, dízimo. Sabe qual que é a palavra para feliz? É aser, que está dentro do dízimo. Ou seja, quando Deus escreveu a palavra dízimo, no meio ele escreveu feliz. Não é incrível isso daí? É incrível, irmãos. Olha por que o mundo, por que tem tanta polêmica a respeito dessa questão de finanças na igreja? Porque o mundo não
quer ver você feliz. Ele não quer te ver feliz. Mas Deus que quer te ver feliz, quer te dar uma experiência que traz o quê? Alegria, felicidade. Irmãos, como é bom participar das coisas que Deus está fazendo, ou para fazer. Eu senti algo que foi elevado, foi mais elevado do que eu vivia. E esse algo que foi mais elevado do que eu vivia, me trouxe o quê? Alegria. Alegria. Mas isso provém da fé. Isso provém de um coração grato. Isso provém de uma revelação. Quantos podem dizer que tiveram uma revelação só de ler a palavra dízimo no hebraico comigo agora? Meu amigo, eu tive essa revelação, mas nem sabia disso. Eu fui saber agora estudando. Ou seja, o dízimo traz alegria. Que fenômeno é esse? Na verdade, eu não sei te explicar direito. Mas talvez seja o fato de você participar da glória de Deus. Talvez seja o fato de você participar da fama, que ele se torne mais famoso. Talvez seja isso, que ele se torne exaltado, que com a minha participação eu possa agregar algum valor ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pastor, mas precisa fazer isso? Não. Não precisa. Mas é bom? É. Não precisa, mas é bom. Entende isso? Esse é o valor fundamental que eu quero compartilhar com você. A revelação fundamental sobre o dízimo é que ele produz efeitos em nós inesperados. Só pelo fato de estarmos participando de alguma coisa que é muito mais do que eu e você. Mas pastor, isso é produto de quê? Então, eu vou te mostrar. Isso é produto de fé. Não é produto de obrigação. O Evangelho não se trata de formatar pessoas, mas de pessoas que têm comportamentos certos porque têm a fé correta. Amém? Quem disse um aleluia aí? Glória a Deus. Pois é, então, voltando lá vai Abraão, pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, amém? Porque somos da fé. Lá vai Abraão saindo de Ur dos Caldeus porque Deus mandou. E ele sai pela fé, amém? Pois bem, lá pelas tantas, Abraão para em uma cidade lá, e aí fica lá um tempo, lá, e os parentes que ele levou lá, o pai morre. Um dos parentes que Abraão levou foi o pai, o outro foi o irmão. E aí o pai dele morre. Depois que o pai dele morre, ele então continua a jornada. Mas o sobrinho dele continua. O que isso significa, irmãos? Que Deus, quando falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele queria gerar algo diferente na vida de Abraão. Conceitos diferentes, valores diferentes. E muitas vezes as tradições do mundo, nós estamos falando do mundo. Não estou falando que seu parente é mau, que seu pai é mau, seu irmão é mau. Não é isso. Mas são valores que estão incutidos dentro das pessoas, que vai gerando um tipo de comportamento abaixo do que Deus tem para você. Deus tem comportamento alto, que é através da fé alta que Ele coloca no seu coração. Amém? Amém. Mas Abraão então continua com a sua família, sai com a sua família, seu pai morre. E aí ele chega ainda com o seu sobrinho lá em Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, que é o lugar onde Deus tinha para ele começa a se estabelecer como um homem próspero. Ele começa a crescer, ele começa a avançar. E aí, o sobrinho dele que estava junto com ele, o que acontece com o sobrinho dele? Logo, também começa a crescer. É óbvio que onde você estiver, vai crescer. Irmãos, essa consciência de fé nós precisamos ter. E nós temos, porque Jesus conquistou para nós. Amém. Se eu estou trabalhando no lugar, aquele lugar vai crescer, vai avançar mais do que todos. Amém. Porque eu estou naquele lugar, porque você está naquele lugar. Essa consciência de fé é que traz a realidade espiritual. Quantas vezes você está em uma determinada situação, acontece um problema, você fala, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Pois é, mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é o que eu crio errado?
no que eu estou crendo errado que está me gerando um resultado ruim. Entende ou não? Aonde foi que eu acreditei em algo que não era verdade? Aonde eu acreditei errado é aonde vai vir o problema. O problema não está no que eu faço, está no que eu creio. Amém? Amém. Se algo sai da forma como Deus não planejou para a minha vida, e eu estou tendo uma vontade permissiva de Deus, não da vontade objetiva de Deus, é porque eu criei errado. Por isso nós somos os da fé. Por isso que Deus nos dá a fé certa. Para que nós possamos ter, então, resultado o quê? Certo. Nesse sentido, eu digo que você e eu somos as criaturas, as pessoas mais abençoadas do mundo, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, recebendo a fé correta. Amém. Aleluia. Aí Abraão está lá, Deus pediu para ele deixar a parentela, está ele lá com a parentela dele. As pessoas começam a crescer, e a Bíblia fala que a terra ficou pequena demais para a prosperidade que os dois tinham. E o Ló, ele começa a implicar. Quem já ouviu falar essa palavra, implicar? Pegar no pé, azucrinar, perturbar. Meu amigo, o Ló começa a perturbar o Abraão. Mas isso acontece, sim ou não? À medida que nós crescemos, a tendência é nos tornarmos mais implicantes. Que é isso, pastor? O que é isso que o pastor está falando? É interessante essa tendência humana. Quando você está no cadinho, lá no pequenininho, você não implica com ninguém. Você fala, não, meu, quem sou eu para implicar? Mas o sujeito começou a prosperar, começou a crescer, começou a se empoderar, que é a palavra que o mundo usa aí, começou a se empoderar, o cara começa a entrar na lei. E fala, não, esse negócio tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e se alguém fizer da forma errada, eu vou lá e pego no pé, porque o cara acredita que a implicância vai gerar alguma coisa naquela vida. Mas a implicância, irmão, só gera afastamento. A implicância é um caminho que na vida de Ló estava atrapalhando o mover na vida de Abraão, sim ou não? Pastor, quer dizer que quando eu implico com meu marido, com a minha esposa, eu estou no atrapalho, estou no ministério do atrapalho? Tá. Ah, mas peraí, o negócio é o seguinte, eu não posso deixar a coisa correr frouxa, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que tem. O amor é firme, meu irmão. Quem ama se posiciona, sim ou não? Nós nos posicionamos e queremos que as pessoas que nós amamos cresçam. Mas como que é que faz então? Servindo. Como assim, pastor? Servindo? A forma correta de trabalhar em Deus é servindo. O amor serve. Ou seja, eu vou ser o suprimento na área que aquela pessoa não consegue ser. Ao invés de eu chamar ela para onde eu estou, eu vou até ela. E eu vou me tornando pequeno, de tal maneira pequeno, que eu vou caber dentro do coração dela. Aleluia! Rapaz, eu quero dar um pulo dessa cadeira. Não, quer dizer, eu quero dar um pulo desse púlpito. Meu amigo, eu começo a ficar pequeno, daqui a pouco eu estou cabendo dentro do seu coração. Ou então eu vou aumentando, vou ficando implicante e chato, e aí eu vou afastando você. Nunca que eu consigo entrar no coração desse povo, desse tamanho, imagina. Quero entrar no seu coração. Quero entrar no seu... Mas o que acontece? É lógico. Olha o que está acontecendo com o Ló. Quem conhece a história de Abraão e Ló aí, por favor, levanta sua mão. Ló foi bênção na vida de Abraão? Sim ou não? Não! Por quê? Porque a visão de Ló era uma visão mundana. E aí chega um momento que Abraão toma uma decisão, fala, meu amigo, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá, escolhe aí. O que é isso, irmão? Você serviu ou não é? Sim ou não? Não é serviu o cidadão? Ló escolhe então o que você quer. Quem que Ló escolhe? Ló escolhe as Campinas. Ele olha para algo natural. E Abraão, então, escolhe as montanhas. Irmãos, montanhas falam da provisão de Deus. Montanhas falam da fé. Sabe por que muitas vezes eu me torno uma pessoa difícil, intratável? Porque tem fé. Eu estou falando de mim.
não vejo você não. Se eu tiver fé, eu vou ser uma pessoa maravilhosa. Eu fico brincando que eu não vou ser idoso, eu vou ser maravilhoso, amém? Me ajuda aí, Senhor. Pois é, o cara implicou, pegou no pé do Abraão, o Abraão falou para ele, escolhe, ele escolheu o melhor. Aí ele vai se dar bem, ele escolheu o melhor. E lá vai ele para as Campinas. Meu amigo, sabe onde ele foi parar? Lá em Sodoma. Alguém já ouviu falar de Sodoma, hein? Foi lá parar lá no Sodoma, meu amigo. Estava lá. Aí ele está lá, né? Aí acho que já não tinha mais ninguém para ele pegar no pé lá. Acho que o pessoal que pegava no pé dele, ele estava lá, né, irmão? Também? O que acontece? Tem uma guerra. Eu estou te dizendo o contexto de que o Abraão ofereceu o dízimo. Tudo isso para você entender. Só isso. E lá está o Ló em Sodoma, tem uma guerra. Quem veio fazer guerra? As piores nações que tinham naquela época. Os caras eram malvados, agressivos e brilhantes guerreiros. Foram lá e, na linguagem popular, detonaram o rei de Sodoma lá e mais um bocado que estava com ele, que não vale a pena nem entrar no mérito, e levaram o parente do Abraão embora. Então o que você acha? Mano, você tinha um cara que pegava no seu pé. Agora você está no meio de uma montanha que não tem nem uma aguinha para você plantar. Aí o cara foi preso, lá levado cativo, o que você fala? Glória a Deus. Não é não? Você fala, glória a Deus, mano. Plantou, colheu. Tá aí, foi levado preso, cativo, olha aí, não confiou no Senhor. Esse não é o coração de Abraão. Não é. Qual que é o coração de Abraão, irmãos? Os irmãos que conhecem a Bíblia. Orar por ele. Peraí, aconteceu um problema, vou ajudar, vou entrar no problema. Vou lá com o implicante, vou lá pegar o Ló de volta. Estou errando o nome do cara, desculpa. Replicante. Pode ser um replicante, né? Os jovens aí, bom, aí vai lá e cata, vamos catar, né? Na linguagem popular, vamos trazer esse sobrinho de volta. Meu amigo, o Abraão vai entrar numa guerra sem precedentes na história. Negócio assim, grande, para trazer o sobrinho dele de volta. Dentro desse contexto é que acontece uma grande vitória para o Abraão. E dessa vitória ele percebe então o quanto Deus é na vida dele. Muitas vezes você está com uma pessoa do seu lado que ela é, como diz o pastor Marcelo nas palavras dele, uma íngua de caroço. Mas Deus está planejando uma grande vitória para você, amém? Que é isso, pastor? Vai falar um negócio desse no meio do culto? Eu não acredito nisso não, mas creia, meu filho. Creia que é de Deus. O que esse negócio do meu lado é de Deus? É. E lá vai o Abraão buscar o irmão que, porque não conseguia ficar do lado dele, foi parar lá e foi levado. E dentro desse contexto, irmãos, então Deus faz algo que é dar a vitória ao Abraão. Eu queria te dar uma noção dessa guerra, do que Deus fez, do que foi gerado dentro de Abraão. Talvez Deus fez grandes coisas na sua vida, sabe? Talvez Deus te salvou do império das trevas, sim ou não? Amém. Aleluia! E essa foi uma grande obra na sua vida. Só isso é suficientemente poderoso para gerar a gratidão, que é a fé certa para quem dá o dízimo. Aleluia! Abraão se envolve numa guerra de proporções mundiais, melhor dizendo, continentais, para buscar o sobrinho dele. Com quanta gente? 300 caras, 318. Abraão era guerreiro, irmãos? Não. Mas aquele povo do qual ele ia enfrentar era muito guerreiro. Irmãos, eu fui ver quem que eram os povos. Meu Deus do céu, tinha um tal uns caras lá chamados assírios. Os caras eram maus. A maldade dos assírios veio caminhando, chegou lá no Império Romano. Depois tinha um povo lá chamado os hititas. Meu amigo, os caras eram netos de Cão. Quem já ouviu falar de Cão aí? Já ouviu falar? O filho do Noé. Os caras eram netos dele. Não era fraco não. Amém? Mas Deus então dá essa vitória para o Abraão. E em gratidão, quando você participa da glória, meu irmão, assim, não tem vitória sem que você faça nada, porque a
uma ação que você pratica. Essa ação é produto de uma fé certa. Não é uma ação produto da sua imaginação, mas é uma ação produto de uma fé certa. Que fé que Abraão usou para ir buscar Ló? A fé de Jesus. Irmãos, ninguém falou para Abraão buscar o Ló, mas Jesus me resgatou da mesma maneira que o Abraão foi lá resgatar o Ló. Quem era esse Ló? Era eu. Eu era esse Ló. Mas o Jesus foi lá e me resgatou. E o que ele enfrentou? Enfrentou o Império Romano inteiro. Enfrentou uma multidão inteira que não dá nem para a gente falar aqui. Mas ele pegou o irmão Ló, que sou eu, e tirou, resgatou. Ou seja, apareceu no coração do Abraão a fé de Jesus. Aleluia. Você dá glória? E é esse espírito, irmão, forte. É esse espírito participativo. É esse espírito ativo de quem dizima. Quem dá o dízimo tem esse coração que eu costumo brincar que é um coração de madeira de dar em doido. Já viu madeira de dar em doido? Um negócio duro. Você bate. Brincadeira, depois apaga isso. É uma coisa forte. É uma coisa forte. Isso apareceu lá no coração do Abraão, antes dele dar o dízimo. E é o coração de Cristo, amém? Amém. E ele vai lá então, e luta com aquelas nações todas, tira o sobrinho dele. Quando ele volta da guerra, ele dá de cara com Melquisedeque. É interessante esses nomes, né? E aí o Melquisedeque vem para ele com o pão e o vinho. Alguém lembra de alguma figura bíblica que fez uma ceia, a última ceia de Jesus? E Abraão fala, de tudo eu vou te dar o dízimo. Por quê? Porque ele estava envolto nessa atmosfera de glória, de vitória. Você fala, pastor, mas do que o pastor está falando mesmo, hein? Eu trouxe um vídeo. Quem já viu aquele filme do 300 aqui? Amém, bastante. Quem nunca viu o filme? Porque é feio, né? Se não foi lá ver, porque é feio. Mas eu queria te pedir a liberdade, porque existe um paralelo. Esse rei que o Abraão enfrentou, na verdade, já? O negócio tá bom, hein? Então, eu quero te pedir a liberdade para passar, para você entender que esse rei, o Kedor lá, Homer lá, esse rei, ele era um persa que ia lá bem antes do Xerxes, bem antes. E ele tinha o mesmo contexto. Só que a multidão que Abraão enfrentou deu a noção da autoridade de Deus para resolver problemas. Quando eu creio que Deus tem autoridade na minha vida para fazer coisas, eu acho diferente. Uma das coisas que eu faço, eu devolvo o dízimo. Porque ele é poderoso. Ele tem autoridade. Será que esse rei poderoso, que fez tudo isso, que me salvou, ele é digno de que eu compartilhe alguma coisa que ele já me deu de volta para ele? Sim ou não? Irmãos, esse é o espírito de dizimista. Essa verdade fundamental eu quero compartilhar com você. E ajuda também que se você estiver dormindo, você acorda, porque aí passa o filme e você fala, opa, deixa eu acordar. Vocês vão dar uma liberdade para fazer isso? Então, é um paralelo só para você ver, porque o Leônidas, esse do 300 que aparece com aquele capacete, ele é um filho de Esparta. Ele é um filho da terra. Meu amigo, se um filho da terra conseguiu pegar 300, se isso for verdade, né? Se realmente aconteceu essa história aí dos 300, se for verdade, existe questionamento. Mas se for verdade, um filho da terra, movido pelo coração do mundo, enfrentou uma nação inteira, uma multidão, uma guerra de proporção continental, com 300 homens. Muito mais eu que sou filho pela fé. Amém? Sou filho de Abraão pela fé. Muito mais eu. Então eu quero te mostrar o que supostamente um filho fez. E o que você, como filho, pode fazer em Deus. Nós estamos falando de devolver o dízimo. Consegue passar, irmãos? Acho que tem que apagar a luz. É bom que quem está dormindo acorda, né? Dá uma olhada nesse negócio aí, irmão. Só para você ter uma noção do que Abraão enfrentou.
sei se entendeu o que ele está falando. Remember this day. It will be yours for all time. Olha quanta gente aí, irmão. Spartans, lay down your weapons. Amém? É gente ou não é gente? É muita gente, né? Pois é. Essa é a proporção da guerra que Abraão enfrentou para salvar o seu sobrinho implicante das mãos do inimigo. E essa determinação que está nesse filho chamado Leônidas é a determinação que apareceu no coração de Abraão e que depois apareceu no coração de Jesus. Jesus enfrentou aquela numerosa multidão com 12 discípulos para me salvar. Ou seja, nós temos um que é maior que Leônidas, amém? Se eles amam o Leônidas, eu amo muito mais o meu rei Jesus. Porque ele é poderoso para salvar. Porque ele me resgatou. Eu era um cara chato, ranzinza, mas ele foi lá e falou: vem logo para cá. Você não vai ficar aí não, João. Vem para cá, rapaz. Vem para o meu lado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, o que Abraão então viu quando ele foi de encontro a essas pessoas? Ele viu que Deus, primeiro, Deus tinha provisão para ele, sim ou não? Amém? Deus proveu para ele estratégia. A Bíblia fala que, como Leônidas, ele teve uma estratégia que foi encurtar o exército para que passasse naquela montanha ali, naquela caverna. Abraão também teve uma estratégia. O que Abraão fez? Direcionado por Deus, ele atacou à noite em várias frentes. Essa foi a estratégia, uma estratégia simples. Mas o que gerou isso? Gerou um peso de glória na vida de Abraão. E essa glória veio de onde? De Deus. Abraão, nessa guerra, ele viu que Deus tem autoridade para vencer situações difíceis. Gálatas 3:7 fala o seguinte: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí Melquisedeque, quando Abraão vence esses reis, ele está voltando na batalha. Esse Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, né? Ele vem então encontrar com Abraão com pão e vinho. Irmãos, Deus se alegra com a vitória dos seus filhos. Amém. Você acha que Abraão estava feliz ou não de vencer essa guerra? Amém? Amém? Abraão estava feliz. E o que a palavra dízimo tem no seu meio lá? Felicidade. Dízimo é maaser. Feliz é aser. Para escrever dízimo, eu tenho que escrever feliz. Abraão estava feliz. Mas ele tinha enfrentado uma guerra, mas Deus tinha dado vitória. Então ele regressa, o Melquisedeque vai lá e compartilha pão e vinho com ele, faz uma ceia. Quer dizer, Deus se alegra com a sua vitória. Na verdade, o dízimo tem a ver com as suas vitórias, amém? Mas tem a ver também de você participar nas vitórias de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Essa foi a fé de Abraão, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele veio, irmãos, alegre. Sabe, nós temos um sonho de ver a hora que falar assim, ó, dízimo, o povo vem alegre. Recentemente eu fui numa igreja que falou dízimo, o povo levantou pulando, brincando. Eu falei, vou contar alguma piada aí, o que aconteceu? Não, era um momento dízimo mesmo. A alegria que foi gerada naquele povo que tem a fé correta. Então muitas vezes o mundo quer tirar de nós a parcela de filhos que nós temos e o privilégio de filhos que nós temos. Por isso que eu te disse
isso que Deus te trouxe aqui, queridos, para compartilhar com você valores que são totalmente diferentes dos valores que o mundo vive. Eles não vivem as realidades que nós vivemos. Eles não são felizes como nós somos. Eles não têm o que nós temos. Por isso que existe tanta polêmica acerca de uma coisa que Deus trouxe para nossas vidas sem lei, sem obrigação nenhuma. Para que nós pudéssemos fazer algo fruto de um coração que participa das vitórias e da glória de Deus. Amém. Então, primeiro, Abraão creu na providência divina. Para enfrentar um exército desse, tem que ter fé ou não tem, irmãos? Eu achei impressionante isso. Eu comecei a estudar isso e falei, meu Deus, o Abraão realmente ele tinha fé. Mas o que também tinha no coração dele? Amor, sim ou não? Amor pelo sobrinho. E quem foi que mandou Abraão ir lá pegar o sobrinho dele? Não está escrito em lugar nenhum que Deus mandou Abraão fazer nada disso. Mas Abraão fez, movido por um coração, por uma fé correta. E o que Abraão fez, depois acabou entrando na lei. Então, os patriarcas praticaram disso. E a lei acabou entrando nos 10 mandamentos. Eu selecionei aqui, talvez seja importante, né? Lá em Malaquias 3:8, fala do dízimo. Lá em Levítico fala do dízimo. Lá em Coríntios fala do dízimo. Jesus mesmo, ele aprovou o dízimo. Talvez seja importante a gente falar algo sobre isso. Lá em Levítico 27:30, está dizendo também todas as dízimas da terra, dízimas é dízimo, tá ali, tanto dos cereais, como do campo, como dos frutos, das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Depois lá em Malaquias 3:8 também fala. Lá em 1 Coríntios 16 também fala. Em Mateus 23 também fala do dízimo. Como que foi? Lá no Novo Testamento, pastor, tem a palavra sobre o dízimo? Tem. Se você for ver, claro que nós estamos falando de fé, de coração, etc. Mas é bom você ter uma base bíblica, né? Então lá em Mateus 23, se você quiser anotar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, porque o dízimo é da lei. Mas não é, o dízimo é de um coração, de filho. Amém? Amém. Dízimo é de quem participa das grandezas de Deus. Dízimos falam da grandeza de Deus. Ofertas falam do sacrifício de Cristo. Mas dízimos falam da grandeza, de quem participa das grandezas, de quem crê na provisão, de quem crê na autoridade. E cada vez que eu dou o dízimo, isso se renova na minha vida. Ou seja, eu trago a fé correta disso para mim. Pastor, mas como que eu posso trazer, como que eu posso fazer isso? Querido, já está tudo feito. Amém? Já está tudo feito. O que eu preciso é crer nessa obra consumada que já está dentro de mim. O que Deus construiu hoje na sua vida está feito e está consumado. Eu creio que eu sou filho e como filho eu participo das coisas do meu Pai. Já está feito. Como que eu faço? Já está feito. Como que eu devo proceder? Já foi, é só fazer. Pastor, eu estou desempregado, mas Deus vai fazer com que você esteja empregado. Para quê? Para que você possa participar como filho. Amém? Onde que está isso? Mateus 23. Ai de vós, quer anotar? Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus ele está reafirmando que o dízimo é uma coisa boa. Ele está dizendo, vocês deviam fazer isso, dar o dízimo de tudo, mas também valorizar ou ter presente as coisas mais importantes que a lei traz, que são essas coisas que estão escritas aqui, a questão da lei, da justiça, da fé. Esses valores deveriam estar presentes na sua fé, deveriam estar presentes no seu coração, mas o dízimo também é para fazer. Os irmãos entenderam isso, sim ou não? Amém. Amém? Amém. Ou seja, existem valores que o mundo quer ocultar de nós, mas hoje você veio nesse lugar para que Deus pudesse te dar a fé correta. Amém? Para que, pastor, está falando de dinheiro? Não, estou falando de valores que trazem felicidade para você, porque trouxeram para mim. Aleluia. E aí, irmãos,
dar com fé e com alegria é a chave e a revelação fundamental para os dizimistas ou para os filhos. Se eu me vejo como filho, eu me vejo participante daquilo que o meu pai faz. E o que meu pai está fazendo? Está fazendo uma obra linda, está fazendo uma obra maravilhosa. Aonde que eu fico nesse caso? Eu fico aqui junto com ele, do lado dele, participando juntamente com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu participo como filho da natureza que eu tenho, das grandezas do Senhor. Você fala, pastor, mas o que eu faço? Agora eu estou desempregado. Irmãos, quando eu entendi, eu fiz uma retrospectiva lá da minha vida. Quando eu entendi essa questão do dízimo, eu comecei a... Pouca gente sabe isso na minha vida, mas você vai saber. Eu comecei então a ter alvos financeiros, mas sempre em valores de dízimo. Então, por exemplo, eu estava trabalhando, tinha um profissional que estava na minha área, mas ele estava num grau superior, ele ganhava mais que eu procurava avaliar mais ou menos quanto ele ganhava, e eu falava, eu vou dar isso aí de dízimo. Ou seja, num período de tempo de 20 anos, mais ou menos, o meu salário ele foi aumentando e eu fui conseguindo dar o dízimo que as pessoas que estavam acima de mim davam. Como? Não sei. Ou seja, ao invés de você pensar assim, eu quero ganhar 10 mil, você pensa, eu quero dar R$1.000 de dízimo. Para dar R$1.000 de dízimo, tem que ganhar quanto? 10 mil. É alto o salário de 10 mil? É nada, é pouco, porque é R$1.000 só de dízimo, quero dar mais. Quanto você quer dar de dízimo? Eu quero dar 10 mil. Oh, meu Deus. Que isso, cara? Você é louco? Não, tenho fé. E era batata, meu querido. Eu comecei a dar um dízimozinho, o negócio foi aumentando, progredindo. Wanda trabalhava, não sei quem me ajudava, as coisas aconteciam, o negócio foi só aumentando. E eu vim aqui com maior alegria, aleluia. Por quê? Porque eu estava dando dízimo do salário do cara que estava acima de mim. Até hoje, irmãos, eu tenho essa meta. Eu olho o salário de alguém que está acima de mim, eu falo, eu vou dar esse dízimo aí. E aí o salário vem, mas o que importa que o salário vem? Importa que vem muito mais coisas para mim do que o salário. Irmãos, Deus te dá muito, muito mais do que o salário. Pensa num coração desse que eu te mostrei aqui, de um filho de Esparta. Pensa nesse coração. Pensa, Deus te dá esse coração para enfrentar problemas difíceis. E o detalhe, a sua geração vai enfrentar problemas difíceis e vai ganhar batalhas maiores do que você. Porque eu e você temos a fé certa. Se Deus me deu essa ousadia, se Deus me deu esse coração, irmãos, eu repito, eu não conseguia falar em público. Hoje eu estou olhando a hora e o pessoal já quer falar, pastor, já acabou, o negócio já era, porque alguém rouba, toma esse microfone de mim. Como que pode? Eu tinha vários cursos lá, não vou nem falar, não interessa, mas eu não conseguia. Mas Deus me deu um espírito capaz de falar em público, é um espírito, não sou eu, é um espírito. Deus te dá muito mais do que você ganha. Deus te dá um coração poderoso. Deus te dá uma visão poderosa. Deus te tira do lugar comum, te coloca no lugar do sobrenatural e fala, vai, Abraão, não importa que venha um império persa inteiro contra você, vai, meu filho, que eu vou te dar vitória. Aleluia. É isso que Deus te dá. Meu irmão, você está lá na sua empresa, começa a olhar com o olhar de filho de Abraão. Você fala, Deus me abençoa. Deus, que eu tenha inteligência suficiente para fazer as coisas mais rápido, para que eu possa te servir. Você sabe que quanto mais inteligente o sujeito é, mais rápido ele faz as coisas, sim ou não? Deus fez o mundo em 7 dias. Amém? Muito inteligente. Amém? Quanto mais inteligente, então Deus me dá inteligência, eu quero fazer isso rápido. Eu quero voar aqui que nem um foguete, eu quero resolver 300 mil problemas. Quantos problemas? Me dá 1 milhão de problemas, porque meu Deus tem autoridade. Me dá centenas de problemas, porque meu Deus é provisão. E aí um sujeito que tem um coração desse, vai para onde? Para que lugar? Cresce. Amém? Ao invés de eu ficar perdido nas minhas implicâncias, lá, nas minhas chatices, nas minhas ranhices,
Daquele negócio não anda, alguém quer ficar assim? Eu vou para a fé. Amém? Quem quiser continuar implicando, que fique implicando, eu estou voando. Mas eu estou dizendo mas eu estou falando do filho de Abraão. A semente dele é essa semente que prospera, irmãos, que conquista. O Abraão, com 318 homens do lado dele, venceu aquele exército inumerável. Meu Deus, isso é lindo, maravilhoso. Rapaz, se você conhecesse cada povo desse como eu conheço, você ia ver que os caras são ruim de carteirinha. O cara não é maldoso, não, ele é maldoso no esporte. Ele faz o que ele gosta. E Abraão foi lá e ganhou. Uma estratégia simples que Deus deu para ele. Esse espírito, meu irmão, é seu pela fé. Eu quero dizer, queridos, que você mudou. Você não está vendo, mas eu estou vendo que você mudou. Algo mudou no seu coração. Pastor, mas nós estamos falando de finanças. Pois é, mas Deus te transformou agora. Pastor, mas então o que eu faço? Aonde que eu entrego? Irmãos, nós não administramos o nosso dízimo. Muitas pessoas falam, eu tenho dízimo, eu vou dar lá na igreja, não sei de onde. Eu vou dar aqui, porque esse negócio aqui está ruim, eu quero ver que cresça, que prospere. O princípio correto é, Abraão entregou a Melquisedeque. Melquisedeque hoje é a igreja. Nós entregamos o dízimo na casa do tesouro, na igreja ao qual nós servimos. Nós entregamos lá, porque isso é que tem a ver, é essa correlação que Deus faz. Se você está plantado aqui, que você frutifique aqui. Se você está plantado lá, que você frutifique lá. Mas muitas pessoas tentam administrar isso de uma forma que elas fazem da forma como ela quer. Vou colocar no banco, vou fazer aí, depois eu vou pegar tudo e vou devolver. Isso é administrar o dízimo. Essa forma não é a forma bíblica, não é a forma correta de se fazer, porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que é a figura da igreja, que é hoje a igreja, onde você deposita o seu dízimo. Amém? Sim ou não? Aleluia! Glória a Deus! Gálatas 3,7: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Pastor, quer dizer que um homem daquele fez tudo isso. Eu, pela obra consumada de Cristo, tenho isso? Não tenho. Você tem. Irmãos, qual é o conteúdo de prosperidade que está na vida desses grandes empresários, desses homens de sucesso? É esse espírito de Abraão. Eles não veem dificuldade, eles veem a provisão. Eles não veem problema, eles veem que eles podem ajudar a ser a solução. A igreja são essas pessoas. Todos nós somos essas pessoas. Essa fé é sua, já é sua. O que eu preciso fazer? Nada. O que eu preciso fazer, pastor, para ter isso na minha vida? Nada, você já tem. Basta que você tenha a consciência de que tem. Basta que você ative o Espírito de Cristo que está em você. Qual que foi a bênção de Abraão? O Espírito Santo que veio até nós. Abraão fez tudo isso, o Espírito pairava, não estava dentro dele não, como está em mim, como está em você. Não estava. Mas agora está em você as capacidades do Espírito Santo. Eu quero hoje te encorajar a fazer algo diferente do que você está fazendo, movido pela fé. Pastor, mas eu não consigo, mas a sua fé consegue, meu filho. Pastor, mas eu não dou conta, mas o Jesus que mora dentro de você dá conta. Pastor, mas eu não consigo viver com 10 implicantes no meu coração, mas você em volta de mim que afeta o meu coração. Mas o Jesus que está com você viveu o Império Romano inteirinho. Ele viveu assim. E ele deu conta. Pastor, lá na minha casa tem uma pessoa, eu não dou conta, eu fico lá. Você é filho de Abraão, você tem a fé certa. E o resultado certo vai vir para a sua vida, amém? Amém. Pastor, mas eu estou desempregado. Creia. Creia pelo salário do seu chefe, de onde você saiu. Como assim, pastor? É a fé. Eu estou com inveja dele? Não, estou crendo que Deus é provisão da minha vida, que o Espírito que está dentro de mim pode me levar a qualquer vitória. Se levou Abraão a ganhar esses povos terríveis, pode me levar. Esse é o espírito do dizimista. Creia. O mundo quer te roubar, o mundo quer te tirar disso, o mundo quer te tirar, quer te fazer infeliz, e Deus quer te fazer feliz. Esse é o coração dos filhos. E os filhos participam com o pai do que o pai está fazendo. Esse é o coração correto. Pastor, quer dizer que agora eu tenho um desafio. Meu salário, eu quero ganhar 15 mil.
Eu olhei, é isso que eu quero. Que dízimo que você tem que dar? Faz a conta, 10%. Quanto? Não, pastor, mas é muito para mim. Tá bom, então que dízimo que você quer dar? Hã? 500? Ao invés de você fazer uma meta como o mundo faz, baseado em mamon, o que mamon pode dar, faça uma meta do que você como filho de Deus pode dar. E aí a bênção vai correr atrás de você, amém? Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Que esse dízimo que você está colocando no seu coração, ele vai correr atrás de você. Ele vai, porque você está correndo pela obra de Deus. E os valores estão correndo atrás de você. Eu saio correndo aqui, sai um montão de coisa correndo atrás de mim. Coragem, determinação, vigor, saúde, tudo atrás de mim. Porque eu já estou indo fazer a obra de Deus. Eles que vão atrás de mim. Eu estou atrás de Deus, o que Ele está fazendo. Essas outras coisas, vem meu filho, vem. E o diabo, vai para trás, meu filho. E você, vai para lá, eu estou aqui. Aleluia. Pastor, mas o diabo, que diabo? Nada, rapaz. O diabo está atrás de mim, vamos embora. Aleluia, eu sou filho de Abraão. Meu Deus, se o Leônidas enfrentou, eu fico querendo estar lá no Leônidas morreu, né, irmão? Morreu o Leônidas, né? Mas o Abraão fez o quê? Viveu. Eu estou querendo esse coração de Abraão, que vai viver, aleluia. Você vai viver, você vai avançar, você vai construir, você vai ser a igreja mais poderosa que esse mundo viu. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Vou chamar o grupo de louvor, irmãos, vem até aqui à frente, amém? Nosso horário já se extinguiu. Nós queríamos compartilhar isso com você, amém? Começamos com louvor e vamos terminar com louvor. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui os gasofilácios. Amém? Você ainda está aí? Tem alguém aí? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa aí? Tem alguém aí? Estão comigo? Continua comigo. Vem para cá, continua comigo. Continua aqui. Isso, continua aqui. Eu quero que você proponha, se você tem o seu dízimo, você vai trazer o seu dízimo, mas eu quero que você proponha algo da sua fé, para que você possa ofertar. Você fala, pastor, estou desempregado, não tenho nada, mas você vai vir no coração certo, amém? Você vai vir na fé certa, amém? Eu quero que você proponha um valor de dízimo que você deseja devolver a Deus. Irmãos, isso que eu estou te falando é muito sério e é muito importante, porque nós vamos fazer algo da obra consumada da fé que já está em nós. Eu quero te fazer essa proposta, para que você venha e oferte. Fala, pastor, mas o que eu posso ofertar? Deus vai colocar no seu coração, Deus vai te mostrar o tanto que você quer colaborar com essa obra gloriosa, com essa obra maravilhosa. Irmãos, nós estamos tirando Ló das mãos dos assírios, dos babilônios, dos hititas. Eu e você, nós estamos fazendo isso. Todos querem fazer isso conosco. Todos querem resgatar as pessoas lá daquela escravidão do pecado. Eu quero fazer um desafio de fé. Creia e traga aquilo que a sua fé determina. Você é livre. Pastor, eu não quero. Levanta só e vem aqui e coloca. Ninguém vai estar olhando. Coloca só a sua mão lá dentro e fala: esse é o valor que Deus vai me dar, porque eu sou filho, porque Ele já fez o que precisava. Eu tenho a fé certa, eu tenho o comportamento certo e o resultado certo. No tempo Kairos vai vir para mim. Você vai ser convidado a fazer uma obra de filho, na fé correta que você já está. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer nos fazer felizes. Aleluia, aleluia, aleluia. A ser feliz, próspero, vitorioso. Aleluia. Vamos ficar de pé.
Eu quero que você consiga ter um tempo agora. Você possa olhar aí na sua carteira, ou a forma como você quer fazer, mas faça em fé. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos louvá-lo com nossos dízimos, com nossas ofertas, dentro do princípio que Deus nos trouxe. Os da fé é que são os filhos. Faça hoje uma obra de filho. Faça hoje um ato, não de um comportamento, mas da fé certa. É isso que eu quero te convidar. Quero te convidar a fazer algo fruto de um coração que reconhece o valor e o poder da autoridade de Deus. É algo simbólico. Talvez seja algo pequeno, mas se você está desempregado, eu quero que você seja o primeiro a vir, reconhecendo a autoridade e a provisão de Deus. Pastor, mas eu não tenho nada, mas você tem a sua fé, meu filho. Vem aqui, meu filho. Vem em fé. Deus vai fazer. Aleluia. E quem estiver na fila, comece a louvá-lo, agradecê-lo. Esse é um ato, irmãos, de alegria, de louvor. Aleluia. Nós queremos louvá-lo com o que temos, com o que somos. Amém? Vamos fazer isso, querido. Venha até aqui em fé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito da graça. Acima. Aleluia.